Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós vamos estar hoje juntos para lutarmos no mundo do Espírito, para fazermos batalha espiritual. Quem sabe você está em casa, está me assistindo neste momento, está passando por alguma situação difícil, mais complicada, algo que você precisa ultrapassar. Nós hoje podemos orar também por você. Você pode enviar o seu pedido de oração para os contatos que estão aparecendo aqui no rodapé ao longo de todo o programa. E para começarmos o nosso programa hoje, nós vamos começar louvando a Deus, porque quando falamos de batalha, de luta espiritual, estamos a falar de uma guerra não convencional, usando armas não convencionais, mas sim armas espirituais. E o louvor é uma arma espiritual muito poderosa e que também serve para atrair a presença de Deus até as nossas vidas. Então, quero convidar você que está em casa a louvar a Deus, a bater palmas, a cantar se souber a letra. Se não sabe a letra, participe, bate palmas, aprenda a letra, porque o louvor é uma arma muito poderosa e que atrai a presença de Deus muito facilmente até junto de nós. Então, vamos agora louvar a Deus. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico. Cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Tua voz e dança de alegria, dança de alegria. Aí na sua casa, ergue a tua voz e dança de alegria. E dança de alegria, dança de alegria no lugar. Mais uma vez, ergue a tua voz. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores e ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu Deus aí na sua casa. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, a sua santidade. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, a sua santidade. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos e cantai um hino ao Senhor. Cantai um hino, pois Ele é digno. De louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor.
vamos agora declarar que nós já vencemos, amém? Você que está em casa, nós que estamos aqui, já vencemos todos os problemas, todas as circunstâncias, pelo poder de Deus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. E agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E declare que eu já venci, eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Eu já venci, eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar, e eu vou andar, eu vou andar na sua luz. Eu vou andar na sua luz, eu vou andar na sua luz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. E é isso que acontece com todos aqueles que andam com Deus, que levam Deus a sério, que têm um compromisso com Deus, vencem todas as circunstâncias. E nós agora vamos cantar mais uma música que diz assim: ser firme, ser forte. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa qual seja o tamanho do desafio, ser firme, fica forte, porque o teu Deus, Ele é contigo, Ele não te deixa, Ele nunca te abandona. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser firme, ser forte, pois o meu Deus está. Diga: eu sou firme, sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Declare isso com fé: sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus, Ele está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Declare isso com fé: eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o meu Deus está contigo. Ser firme. Eu tenho certeza que você que está em casa já está mais animado, já está mais alegre e vai ficar firme em Jesus, na palavra e na igreja. E antes de falar hoje, antes de adorarmos a Deus, eu queria convidar você a, não convidar, mas apresentar para você materiais da editora Curiacos. Nós na Igreja Maná temos vários livros, como esse daqui, olha, Amor como arma de guerra. Esse livro, ele está disponível em qualquer Igreja Maná e mais perto da tua casa, do teu bairro. E você também poderá encontrá-lo na editora Curiacos, tanto em formato físico quanto em formato digital. Nesse livro do Amor, Arma de Guerra, o apóstolo Jorge Tadeu ensina
vários segredos de andar em amor, da importância de nós andarmos em amor para podermos vencer na nossa vida pessoal, profissional e também familiar. E eu também queria hoje falar sobre outro livro, que é esse daqui, Segredos de Finanças. Toda gente quer vencer, toda gente quer prosperar na área financeira. E muitas vezes, né, a pessoa fica naquela de trabalhar, de se esforçar mais, mas na verdade, quando nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar e aprendemos segredos de Deus, a nossa vida é transformada. Então, eu queria aconselhar, não é, esses 2 livros, que você pode encontrá-los na igreja, também no site da editora. E esses livros, eles são feitos todos baseados na palavra de Deus. Nenhum desses livros, é claro, vai substituir a Bíblia. Esses livros, eles contêm versículos bíblicos e qualquer pessoa, quando vai ler a Bíblia, né? Pronto, a Bíblia está aqui e nós vamos hoje ler vários versículos da Bíblia, mas para quem está começando são muitos versículos, né? E achar determinados assuntos, aqui nisso tudo fica complicado para quem está começando. Mas esses livros aqui, eles foram feitos justamente para poder ajudar, porque já estão separados por assuntos e por temas dos versículos bíblicos, e assim fica mais fácil para estudar e aprender a palavra de Deus e aprender como Deus pensa. Então, fica aqui a dica de hoje. E dando aqui continuidade ao nosso programa, nós vamos continuar na presença de Deus, mas agora nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar músicas de adoração, músicas de contemplação, porque quando nós fazemos isso, nós entramos ali na presença de Deus. E não sei onde você está agora, está no trabalho, está em casa, mas se for possível, agora feche seus olhos, se concentre em Deus. Se conhece a música, canta. Se não conhece, ouve. Fique agora numa postura de respeito, de reverência a Deus, porque não há nome maior do que o nome de Jesus, do que o nome do nosso Deus. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel.
mão. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti. Tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Você que está em casa agora, continue cantando obrigado, Jesus. Agradece a Deus agora pela tua família, pelo teu trabalho, pelo pão nosso de cada dia. E o grupo de louvor, eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pela minha casa, ó Deus, pela minha família. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo pão nosso de cada dia, Ele não te deixa faltar o alimento. Eu te amo, Jesus. Ele não te deixa faltar nada. Cante, eu te amo. Cante mais uma vez, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu tenho um espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor me tem dado, por tudo aquilo que tu representas na minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Essa música, ela é muito legal, não é? Porque ela fala sobre isso, sobre a gratidão. E um espírito de gratidão agrada muito o coração de Deus. E hoje eu queria falar, né, com vocês sobre um tema muito importante na área financeira, que é onde nós devemos investir o nosso dinheiro. A mensagem de hoje vai ser baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, Aprenda a Gerir o seu dinheiro. Esse livro já ajudou muitas pessoas em várias partes do mundo e eu tenho certeza que também vai te ajudar a vencer aí. Então, o nosso dinheiro, não é como se fosse uma semente. E o nosso dinheiro, ele é muito importante, porque a Bíblia diz assim, né, que por tudo o dinheiro responde. E onde estiver o nosso dinheiro, também vai estar ali o nosso coração. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Deus espera que depois que uma pessoa entregue a vida a Jesus,
ela mude as prioridades na vida dela. Ela agora comece a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que então todas as coisas sejam acrescentadas. Quem sabe você já desse lado, já nos acompanha aqui no canal da TV Mana Brasil. Quem sabe você já é evangélico há algum tempo. E pronto, tem sempre aquela luta na área financeira, aquele obstáculo que precisa vencer. Eu quero te dizer que Deus pode te ajudar, Deus quer te ajudar, mas não é do nosso jeito. Deus nos ajuda do jeito dele. Deus, não é o nosso apóstolo, ele sempre brinca e diz assim, né? Deus tem mania de ser Deus. E ele não vai se dobrar. Deus não vai se curvar à nossa vontade. É do jeito dele. E para nós vencermos financeiramente, precisamos aprender alguns segredos. E o primeiro deles é que tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. As nossas palavras, elas são sementes. As nossas ações e também o nosso dinheiro é uma semente. E aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Se eu for lá plantar batata, vou colher batata. Se eu plantar feijão, vou colher feijão. E se eu quero colher finanças, eu também tenho que plantar finanças. Então, esse é um grande segredo que transforma assim, radicalmente a vida de uma pessoa. E todo agricultor sabe que para se ter uma boa colheita são necessários 2 elementos. É uma semente boa, né? Uma boa semente, mas também um solo, o coração. Quando o coração está bom, quando o solo está bom, aquela semente produz fruto. E quando o coração do crente está alinhado com o coração de Deus, está adubado, tem os nutrientes certos, toda semente que nós plantamos, elas produzem muitos frutos. Quando nós falamos em gerir o dinheiro, em aprender a gerir o dinheiro, onde eu vou investir o meu dinheiro? Eu vou investir o meu dinheiro onde estiver o meu coração. E quando o coração do crente está no Evangelho, está na vontade de Deus, é um crente que semeia, que planta sempre pensando nas outras pessoas, nas almas perdidas, Deus então se move e abençoa até 100 vezes mais, né, por cada semente, essa pessoa que se predispõe a participar, a investir no reino de Deus. Na semana passada, nós vimos aqui sobre Lucas 12, que falava lá do rico insensato, que ele estava lá juntando dinheiro, juntando, e dizia a alma dele, agora está tudo bem, tudo maravilhoso. E Jesus chamou aquele homem de insensato e perguntou, quando você morrer, o que vai acontecer com você? Né? E nós aqui hoje vamos ver a história parecida, uma história sobre um homem que também queria lá e queria plantar, e Jesus explicou para ele como é que ele poderia ter uma colheita de 100 vezes mais. Quem sabe você está desse lado, tem dívidas e quer sair das dívidas. Deus tem poder para te tirar das dívidas. Deus pode multiplicar tuas sementes sobrenaturalmente. Quem sabe você está desse lado, é um pai de família, precisa pagar as contas, está desempregado, está no sufoco financeiro. Deus pode e Deus quer te ajudar. Nós estamos aqui juntos hoje, não é por acaso. É porque Deus quer te ajudar a vencer financeiramente. Deus quer te colocar num lugar alto. Mas não é do jeito que você pensa. É do jeito que Deus ensina. Porque às vezes nós pensamos assim, não é? Deus, se o Senhor me der uma grande colheita, se o Senhor me der assim uma quantidade de dinheiro sobrenatural, eu vou lá todo feliz, vou dar lá uma oferta especial na igreja. E é claro que é uma motivação bonita, mas ela não funciona. Porque Deus disse que nós devemos plantar primeiro para colher depois. Então primeiro eu dou a Deus, depois é que Deus multiplica e me dá de volta. Então, quem sabe você desse lado e pensa bem assim, tem um obstáculo, algo que na minha vida não consigo alcançar. Pronto, você vai conseguir alcançar sim. Não na força do seu braço, mas na força do poder de Deus. Aprendendo a viver de sementes e não de orações. E é isso que nós vamos aprender agora aqui em Marcos, no capítulo 10, não é? Então apareceu lá um jovem para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para entrar no reino de Deus. Jesus falou que ele tinha que vender as coisas todas e tal, se ele ficou triste, foi embora. Não quis se desfazer de nada e pronto. E Jesus falou assim, olha, no versículo 23, Marcos 10, 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os seus discípulos se admiraram de suas palavras. E Jesus tornou a falar-lhes dizendo, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pela ponta de uma agulha, tal, do que entrar. E levantaram-se ainda dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus respondendo disse, para os homens
é impossível, mas não para Deus. E Pedro, né? Pedro assim, era um cara engraçado. Tinha que falar alguma coisa. E Pedro falou assim: Jesus, epa, eu não. Nós deixamos tudo aqui para te seguirmos. Então Pedro estava assim: olha, eu deixei tudo, então olha como eu sou bom. Eu sou aqui mesmo muito legal, eu dou aqui as ofertas, dou aqui e tal, eu sou mesmo bom. E Jesus falou para ele: Pedro, quando você dá uma oferta, Pedro, quem ganha não é a igreja, quem ganha é você. Pedro, se uma pessoa deixar casa, pai, para servir a Deus, não é a igreja quem ganha, Pedro, é você quem ganha. Tudo que nós deixamos na nossa vida pessoal, privada, para servir a Deus, o benefício não é para as pessoas, o benefício é para mim, porque eu que estou me aproximando mais de Jesus, e sempre que eu dou um passo na direção de Jesus, eu sempre venço, eu sempre melhoro, eu sempre sou mais abençoado. E diz assim, olha, no 29, e Jesus disse: Pedro, em verdade te digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim. Qual é a motivação? Por amor a Jesus e ao Evangelho. Que não receba, já neste tempo, 100 vezes tanto, em casa, irmãos, irmãs, e filhos e campos, e no século futuro, a vida eterna. Então Jesus falou que qualquer pessoa, não é, que deixa a casa, deixa a mãe, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, vai ter uma colheita de até 100 vezes mais. Então, por vezes, uma pessoa tem lá um dinheiro reservado para fazer uma viagem, para tirar umas férias, e o Espírito Santo toca lá, olha, vai lá e semeia. Não é o pastor, não é a igreja, é o próprio Deus que fala ao coração da pessoa. Fala, olha, vai lá e coloca aquela semente para as missões. Coloca aquela semente, coloca aquele valor e dá para a televisão. Não há ninguém que faça isso, que não receba 100 vezes mais. Nós temos na nossa igreja vários testemunhos. A Igreja Maná está presente em mais de 40 países por todo o mundo. Temos igreja em vários países da África, da Europa, em vários países também aqui da América, vários estados do Brasil, várias igrejas. E ao longo dos anos, muitas pessoas praticaram a palavra de Deus e venceram. Começaram a colocar em prática o poder de semear primeiro para colher depois. E se você está me assistindo nesse momento, se você está em casa e fala: bispo, eu também quero vencer, eu quero hoje te fazer um desafio, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você pode fazer isso? É também vivendo de sementes. Hoje, nós vamos daqui a pouco ter um momento de semear, onde você também pode participar, onde você também pode entregar uma semente. E tenha sempre esse entendimento. A semente que você dá não é a igreja, a semente que você dá não é o pastor. A semente que você dá é sempre a Deus. A Bíblia fala aqui, não é? Não tem ninguém que faça isso. Então, a Bíblia fala sobre os investimentos, não é? Onde é que eu posso investir o meu dinheiro? O apóstolo Jorge Tadeu, aqui nesse livro, Aprenda a Gerir o Seu Dinheiro, fala vários exemplos de empresários, de pessoas comuns que começaram, então, a semear, a colocar esse propósito no coração e tiveram suas vidas transformadas. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela se cumpre sempre. Marcos 10 diz, não é? Não há ninguém que tenha deixado tudo por amor a Jesus e ao Evangelho que não receba 100 vezes tanto. Quem sabe você está aí, está desempregado. Quem sabe você está aí, tem uma dívida para pagar. Quem sabe você aí tem um alvo, tem um projeto que nas suas forças, na sua capacidade, aquilo é inalcançável. Sabe o que você deve começar a fazer? É a semear. Mas não semeia apenas pensando em você. Não semeia apenas pensando no seu projeto, pensando na sua vida. Semeia pensando nos outros. Semeia pensando que essa semente que você dá na igreja, semente que você dá a Deus, vai servir para colocar mais missionários a tempo integral, vai servir para termos mais canais de televisão, para abrirmos mais igrejas, para chegarmos mais longe. E quando a gente começa a semear com essa motivação do Evangelho ir mais longe, a nossa semente chega a se multiplicar até 100 vezes mais. Porque não é a igreja que multiplica, não é o pastor que multiplica, é Deus que multiplica. Agora, enquanto o grupo de louvor canta a música, você vai poder agir na fé. Prepara a tua semente, prepara a tua oferta. Ninguém é obrigado a semear, ninguém anda a ver quem dá e quem não dá. Mas se você hoje no teu coração decidir: eu vou viver de sementes, eu vou viver do poder do alto, eu vou semear por amor a Jesus, porque eu quero ajudar a Deus a ganhar mais almas.
saiba que essa semente vai ter um crescimento sobrenatural de até 100 vezes mais, no nome de Jesus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer, mas foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Eu agora queria orar por todas as pessoas que semearam neste momento, que semearam com fé. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas, estas sementes que foram entregues agora na Tua casa. E eu declaro agora a multiplicação financeira a 30, a 60, a 100 vezes por um, no nome de Jesus. Eu declaro agora portas de empregos a serem abertas, no nome de Jesus. O sobrenatural financeiro na vida de todos aqueles que decidiram hoje praticar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Mas foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E nós agora vamos aprender outras leis, não é? Que Jesus também nos ensinou para nós vencermos. E eu queria falar hoje sobre o amor, não é? Deus, ele não é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E andar em amor é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa. Algumas pessoas pensam assim, né? Como é que eu faço para andar em amor? Ao longo agora das próximas semanas eu vou explicar melhor sobre isso, mas hoje eu queria falar sobre andar em amor em tempo normal. Andar em amor é uma força muito importante, né? Porque a própria essência de Deus é o amor. Como eu estava falando ainda há pouco, Deus não tem amor, Deus é amor. E eu queria começar falando que andar em amor é perdoar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 18, no versículo 23. Mateus 18, 23. E que nós vamos ver, não temos aqui tempo para ler a passagem toda, vamos ler assim um pouquinho. Você pode ler depois o resto em casa. Mas nós vamos ver aqui a parábola de uma pessoa, né? Que devia lá, devia para o banco, devia para o gerente do banco, 100 mil reais. Pronto. E ele não tinha o dinheiro para pagar aqueles 100 mil reais, era muito dinheiro, não tinha como, tal, pronto. Vai lá no gerente do banco e implora. Ô, gerente, desculpa, misericórdia, não tenho, tal, já lutei, não pediu. Se humilhou lá e o gerente do banco vai lá e perdoa aquelas dívidas de 100 mil. Não parcelou a dívida, tá bom? Perdoou, esqueceu. A dívida de 100 mil. Depois aquele cara que vai lá, que sai de gerente do banco, chega em casa. E quando chega em casa, ele vai lá e encontra um vizinho que devia para ele 1.000 reais. Fazia lá um tempo, pronto, era 1.000 reais e tal. E chega o vizinho dele, ele vai lá e cobra, olha, você está me devendo esse dinheiro e tal. O vizinho chega, implora. Bem aquele drama, né? Se joga no chão, pede desculpa, pede misericórdia. Tá imaginando já a cena, né? O filme. Se joga, pede desculpa, assim, ok e tal. E aquele homem não se compadece, o vizinho. Então, como é que pode? Como é que eu faço agora com a minha vida? E as minhas contas? Esses 1.000 reais falta para mim. Eu tenho que pagar a escola dos meninos, tenho que pagar o plano de saúde, tenho que pagar isso, não. E se mostra irredutível. E não perdoa o vizinho. Depois o gerente do banco descobre dessa cena, né? E fica muito revoltado. E pergunta para ele, então, eu te perdoei 100 mil. Você não conseguiu perdoar 1.000?
E aquele gerente ficou muito indignado e manda prender o homem lá que devia isso. E nessa parábola, é assim que Jesus explica. Nós agora vamos já ver aqui na Bíblia essa história. E Jesus entregou lá aquele homem aos atormentadores, aos demônios. Só para você ter noção da importância que Deus dá ao perdão. Uma pessoa que não perdoa, ela entrega aos demônios, aos atormentadores. É o que nós vamos ver aqui na Bíblia. Então, o que é andar em amor? Andar em amor é perdoar todo o mal que nos fizeram, toda ofensa que nos fizeram, porque quando nós estamos com o nosso coração limpo, Deus, que pode, quer, Ele consegue nos perdoar, porque o tubo do nosso coração está desentupido. E em Mateus, como eu falei, é o 23, diz assim, e por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão, sufocava, gritava, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber. Vê a cara de pau, né? Agora não quero saber. E foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. No versículo 31 diz assim, vendo, porém, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, e foi declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor, olha o que está escrito na Bíblia, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Então, o perdão é uma força muito tremenda. Uma pessoa que não perdoa, ela fica como que amarrada a laços invisíveis, mas são laços reais. Há pessoas que estão doentes porque não perdoam, estão amarguradas. Às vezes é a mãe que há 30 anos atrás fez uma coisa, a pessoa nunca mais esqueceu. Às vezes é a pessoa que já não fala com o vizinho há 10 anos, porque o vizinho um belo dia foi lá, bateu no muro, quebrou o muro, derrubou isso, arranhou o carro, sei lá. São tantas coisas, né? Às vezes deixamos de falar com a pessoa que nós gostamos por uma coisa tão ínfima, tão pequena, que arranhou o carro porque bateu, porque jogou água, porque mexeu na calçada, sei lá. E a todo tempo nós cometemos diante de Deus coisas, erros tão graves, e que Deus, com sua misericórdia, nos perdoa. Como é que nós não vamos conseguir perdoar algo mais simples que nos fizeram? Eu não sei se você que está aí desse lado conhece a oração do Pai Nosso, mas Jesus fala bem assim nessa oração, né? Perdoa os meus pecados, como eu também perdoo a quem me tem ofendido. Isso quer dizer que Deus só consegue me perdoar se eu também me perdoar a quem me ofendeu. Então, todos nós pecamos, todos nós erramos. Não existe ninguém que seja puro, que nunca erre, que nunca peque. Todo mundo falha. Mente aqui, erra acolá. Pronto, existe a vida. E diante de Deus, os pecados são graves. Diante de Deus, aquilo é uma ofensa. E Deus olha para nós com aquele pecado, que para Ele é uma grande ofensa. E Deus tem toda a misericórdia para nos perdoar. E Ele quer nos perdoar. Mas Ele nos diz, eu vou te perdoar da mesma maneira como você perdoa quem te ofendeu. Então, quem sabe você que está desse lado, que está me assistindo nesse momento, está lembrando agora de pessoas que te ofenderam. Pessoas que te maltrataram. Quem sabe até pessoas que te traíram. Fizeram um grande mal. Quero te dizer que
estas situações de traição e sei o que, isso não são coisas de ânimo leve, são realmente coisas que machucam, realmente trazem consequências. Mas sabe de uma coisa? Já passou. O ato em si já passou. Quem sabe a pessoa que te ofendeu, que te machucou, nem lembra mais do que fez. E lá está você aí, preso, amarrado, todos os dias lembra, já nem consegue dormir direito. Toda vez que vê a pessoa fica logo azedo, já nem consegue olhar na cara, está lá preso com a situação. Sabe o que eu quero te encorajar a fazer? A perdoar hoje. Perdoar essa pessoa que te ofendeu, perdoar essa pessoa que te maltratou, que te machucou. Quando estamos num programa como esse, de Lutar até Vencer, estamos a usar armas espirituais. E numa guerra convencional, usam-se os mísseis, usam-se as caças, aviões, tanques de guerra. Pronto, é uma guerra física. Mas na guerra espiritual, usamos outras armas, que não armas físicas, mas armas espirituais. Quem sabe você desse lado está lutando contra um câncer. Quem sabe você desse lado está lutando a favor do teu casamento, para o seu casamento não acabar. E Deus quer te ajudar. Mas é preciso perdoar. O perdão, ele liberta a cura. O perdão liberta o poder de Deus na nossa vida. E algumas pessoas pensam assim, não é? Bispo, eu até gostaria de perdoar, mas eu não consigo. Eu não consigo esquecer o mal que me fizeram. Eu não consigo, já tentei, já lutei. Sabe de uma coisa? O perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Imagina lá o ferro que está ligado na tomada. Eu não sou muito de passar roupa, mas pronto, sei assim mais ou menos como é que funciona. A pessoa quando vai lá passar uma calça jeans, não é? Aquele ferro tem que estar bem quente, porque senão não aquece. Mas já uma camisa mais fina, já precisa de menos calor. Quem sabe o teu coração está ali quente, como se fosse passar uma calça jeans, está fervendo. Sabe o que acontece? Enquanto o ferro estiver ligado na tomada, o ferro vai continuar quente. Para o ferro esfriar, é preciso apenas tirar o ferro da tomada, desconectar. O perdão é isso, é uma decisão. Você vai lá e diz, Deus, eu decido perdoar agora o Pedro, que me ofendeu, no nome de Jesus, amém. Você tirou o ferro da tomada. Deus, eu decido perdoar agora a minha mãe, o meu vizinho que me ofendeu, que me magoou. Eu decido hoje, no nome de Jesus, amém. E sabe o que acontece quando uma pessoa tira o ferro da tomada? Ele continua quente. O ferro ele não esfria instantaneamente, mas a partir do instante onde ele sai da tomada, ele agora começa a esfriar. O perdão é assim, você está lá aquecido, está com o coração quente, os sentimentos de raiva, os sentimentos de revolta, a dor, da tristeza. Há pessoas que foram traídos pelos, né? O marido foi traído pela esposa, ou vice-versa. Pais que abandonaram os filhos. Há pais que têm os filhos e abandonam. Não importa qual seja o motivo. Há sempre uma consequência, sempre uma causa para o filho, uma causa para o pai. E às vezes o filho está lá machucado, porque foi abandonado pelo pai, pela mãe, ninguém quis saber. Eu não estou aqui dizendo que é uma situação simples, que é algo fácil de se ultrapassar. Não estou a dizer isso. Eu entendo, não é? Não estou aqui. Eu entendo o sentimento que isso causa. O que eu estou a dizer é, esse sentimento de amargura e de dor, essa falta desse ressentimento, esse rancor no coração, vai afundar você. Mas se você falar assim, não, eu vou perdoar, eu vou tirar o ferro da tomada, sabe o que acontece? O tubo fica desentupido e Deus consegue falar com você. Esses demônios já não conseguem trazer mal e prejuízo à tua vida. E o que é que continua? Continua, então, o sentimento, a raiva continua. Mas o que é que se faz, não é? Quando se quer esfriar o ferro. Coloca o ferro perto da janela, de uma corrente de ar, e vem o vento, e vai esfriando, esfriando, esfriando. Até que chega uma hora que você pode lá colocar a mão no ferro, e aquilo já não queima mais. Mas é claro, só depois de um tempo, né? Você vai lá e coloca. Então, assim que a gente perdoa, o sentimento também está quente. Se você for tocar na pessoa, vai brigar, vai sair na porrada, se for o caso. Então, não tenta muita coisa, mas deixa o tempo passar. Que o sentimento, então, vai esfriar e vai desaparecer. Mas isso só começa
quando o ferro sai da tomada, quando a gente decide perdoar. Então, andar em amor é uma coisa muito importante. Eu aqui não consigo falar mais coisas, né? Porque vamos falando assim ao longo das semanas. A mensagem de hoje está aqui baseada neste livro do apóstolo Jorge Tadeu. Andar em amor é uma arma de guerra. E eu quero também encorajar você a ler esse livro, que vai te ajudar bastante a vencer na vida. E hoje, antes de nós intercedermos, antes de nós orarmos, eu queria orar com você, libertando o perdão. Quem sabe aí desse lado, você está dizendo assim, bispo, realmente essa palavra foi mesmo para mim hoje. Eu preciso mesmo, estou aqui com os meus sentimentos, é lá no trabalho, a gente me maltratou, seja na família, onde quer que seja. Perdoe essa pessoa hoje. Antes de nós intercedermos, nós vamos orar para que você limpe o seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus, hoje venho à tua presença e eu decido perdoar todo o mal que me fizeram. Eu decido ficar livre. Eu perdoo agora. Fala agora o nome das pessoas que você tem que perdoar. Fala agora o nome das situações. Liberta agora o perdão para essas pessoas. E diga assim, eu agora também te peço o teu perdão e recebo agora o teu refrigério no nome de Jesus. Amém e amém. Porque é isso mesmo que muita gente precisa, não é? No refrigério. Eu tenho certeza que agora você tirou um peso das tuas costas, um peso dos teus ombros. E que agora Deus tem um caminho aberto para chegar até o teu coração, porque essas ofensas, essas mágoas já foram retiradas. E nós agora vamos interceder. Agora sim, com o coração limpo, nós vamos interceder. Vamos fazer batalha espiritual por todos vocês que nos enviaram o seu pedido de oração e também por todos aqueles que ao longo da semana enviaram aqui para a TV Maná Brasil o seu pedido de oração. É hora de lutar, é hora da batalha espiritual. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou. E as trombetas soarão, abalando terra e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Essa Jericó, esse problema que tem afligido a tua casa, a tua família, ele também vai chegar ao fim hoje no nome de Jesus. Nós vamos fazer como temos feito habitualmente. Vamos interceder usando os 4 passos. Vamos trazer o assunto diante de Deus com um versículo bíblico. Vamos orar em línguas. Vamos exercer a autoridade do mundo espírito sobre toda a força do mal. E depois vamos louvar a Deus. Então, diga assim comigo. Senhor Jesus, eu acredito que a tua palavra é verdadeira. Eu habito no teu esconderijo. É a tua sombra que eu descanso. Nem o mal me sucede, nem praga alguma vai chegar à minha casa. No nome de Jesus. Nós agora vamos orar em línguas por todas as pessoas que estejam a enfrentar toda sorte de problema, seja na família, seja em casa, seja no trabalho. Vamos orar em línguas agora, também por você que está em casa, que está nos acompanhando hoje. Vamos orar juntos, vamos unir a nossa fé. Amém. Agora aponte o dedo para baixo. Nós vamos lutar contra o diabo. Diga assim comigo: Satanás, está escrito, toda ferramenta preparada contra mim não prospera, e toda língua que se levantou contra mim
Em juízo eu condeno, no nome de Jesus. E como Jesus falou ao mar, falou ao vento, eles se acalmaram e secaram. Eu agora dou ordens a todo problema. Fala agora qual é o problema agora que tem te atacado, qual é o problema agora que tem roubado a tua paz. Fala agora qual é a situação. E eu agora, como homem de Deus, eu agora ordeno esses problemas que sequem pela raiz no nome de Jesus. Como Jesus falou à figueira, que sequem. Eu falo agora que desapareça no nome de Jesus. Levanta agora as suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra, ela me basta. A tua autoridade foi dada. E quem manda sou eu. E eu acredito que a minha vida já está livre de todo problema, a minha família, o meu trabalho, no nome de Jesus. Amém e amém. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas e as trombetas soarão, abalando terra e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim, pois Jericó chegou ao fim, pois Jericó chegou ao fim. Glória a Deus. É isso mesmo, é isso que nós acreditamos, que a Jericó, a muralha, o obstáculo já caiu e você já está livre, já tem a sua vitória no nome de Jesus. E essa vitória, essa transformação toda que Deus pode e Deus quer fazer nas nossas vidas, ela começa quando nós fazemos uma decisão de entregar a vida a Jesus. Só Jesus Cristo é o caminho, só Ele é a verdade, só Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. A Bíblia está cheia de versículos bíblicos que falam do amor de Deus. Deus, Ele nos amou. Deus te amou. Não é por acaso que você está aqui hoje neste programa. Deus, Ele quer falar do teu amor por você. E foi um amor tão grande, tão tremendo, que Ele mandou Jesus para morrer no teu lugar. E todo aquele que recebe Jesus é feito um filho ou uma filha de Deus. E se você é desse lado, diz: olha, bispo, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Deus, Ele pode te dar essa oportunidade hoje. Basta apenas você fazer uma oração, entregando a tua vida a Jesus, abrindo o teu coração para Ele entrar. Ouve essa música, porque hoje Deus te chama para uma vida nova. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar Jesus. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador, é Jesus, é o Senhor, é Jesus, oh vem, vem a salvação, vem. E se você fala:
É disso mesmo que eu preciso, bispo. Eu preciso de Deus na minha vida. Quero convidar você agora a fazer uma oração junto comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo posse da minha salvação pela fé em Jesus. Amém e amém. E Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. E o caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. É Jesus, é o Senhor. É Jesus. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. E é como a música diz: Jesus jamais te rejeitará, Jesus jamais te abandonará, Ele nunca vai te virar as costas. E eu queria dar 2 conselhos para você que fez essa oração hoje pela primeira vez. O primeiro deles é leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ser assim em papel, como é o que eu tenho aqui, mas também pode ser em formato digital. Existe Bíblia, tantos aplicativos, telefone, tablet, dá para ter. É a palavra de Deus. E o segundo, venha à Igreja Maná, mais perto da sua casa. Você pode encontrar na internet, no site, a Igreja Maná mais próxima da sua casa. Ou então, se não é possível, nos acompanhe aqui, continue conosco aqui no canal TV Maná Brasil. Nós gostaríamos muito também de conhecer você que fez essa oração hoje. Manda mensagem pra gente, diz o teu nome, diz onde você tá, que a gente gostaria muito aí de conhecer, tá bom? O programa de hoje já está quase acabando aqui, mas nós nos encontramos na próxima semana para lutarmos de novo, lutarmos até vencer. E como eu estava falando, manda uma mensagem, um dos nossos pastores vai falar com você e vai te contar, vai te encaminhar para a igreja mais perto da tua casa, que fica mais perto aí do teu bairro, tá bom? A todos uma excelente semana, Deus abençoe e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. E eu tenho certeza que na tua vida tudo já começou a mudar para melhor. Tchau, tchau, Deus abençoe. Tudo vai mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado.